E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Filosofia de Boteco, último episódio dessa temporada. E hoje a gente vai falar sobre o Barão de Montesquieu, que disse que o poder precisa ser dividido, senão vira uma zona, vira uma merda. Ele foi um dos grandes nomes do iluminismo e trouxe uma visão muito nova, muito original sobre liberdade política e separação dos poderes. Montesquieu, ele viveu no século XVIII, numa época em que o absolutismo estava no seu auge, no seu apogeu na Europa. Ele chegou e disse: para com essa porra aí, chega de poder concentrado, chega dessa forma, esse método tá uma merda, o poder precisa ser dividido. Ele criticou o absolutismo e defendeu a separação quintessencial dos poderes como uma forma de garantir a liberdade e a legalidade. E é conhecido justamente por essa defesa, né, intransigente da separação dos poderes em executivo, legislativo ou judiciário. Ele acreditava que quando o poder está concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um grupo, a liberdade está em perigo, porque uma pessoa não pode fazer, criar e julgar simultaneamente, ou um grupo, né? Não necessariamente ele está falando tão somente mal da monarquia, né, do monopólio de uma pessoa, mas no monopólio de um grupo, né, de tarefas, de poderes, né, de atribuições do Estado, né. É tipo uma mesa em que se uma pessoa manda tudo, já era, né, tipo uma roda, uma reunião em que se uma pessoa cria, julga e age, os outros não têm o que fazer, né? Uma pessoa controlando tudo, acabou a liberdade, acabou tudo, né? Fica tudo no arbítrio de uma pessoa só. E essa divisão dele, né, do executivo, legislativo e judiciário, cada poder, né, tem uma função específica. E eles precisam se equilibrar para garantir essa liberdade, né? Porque um seria o contrapeso do outro, né? Um seria o equilíbrio do outro de forma a frear, né? O executivo nunca sair da linha, o legislativo não sair da linha e o judiciário não sair da linha, né? É uma forma de dar um freio, de colocar um equilíbrio, pesos e contrapesos, uma balança que torne os três poderes absolutos, no sentido de eles são legítimos, mas que um não aniquile o outro e se torne uma ditadura, um despotismo, né? Imagine que você está num boteco com seus amigos e um deles vai lá e vai buscar cerveja. E o outro vai lá e busca uma outra coisa. E o outro vai lá e faz outra coisa. E um último lá vai lá e paga a conta e divide, rateia na galera. Assim todo mundo fez sua parte e a noite fluiu melhor. É a separação de poderes, né? Se um vai fazer tudo, né? Praticamente ele tá fazendo um rolê sozinho. Ele tá tornando você mero acessório, né? Agora, quando todos participam, né, numa querela diminuta, mas que tem influência no todo, tudo flui, tudo anda, né? A separação de poderes permite que seja mais eficiente, a roda gire melhor, né? Isso é muito análogo ao conceito de divisão de trabalho do Adam Smith que a gente conversou em alguns encontros passados, né? Se cada um fizer a sua parte, ninguém se torna dono do todo e tudo gira melhor, tudo funciona melhor. Montesquieu defendia que os poderes precisam se controlar mutuamente, né? É como se falasse, ó, eu faço isso e você faz aquilo, e eu fiscalizo você, você me fiscaliza, ninguém fica fora da lei, ninguém fica fora, ninguém fica totalmente é, anárquico, absoluto, com poder, sem vigilância, todos estão dentro do crivo da lei, né? Tanto quem cria, como quem executa, como quem julga, né? E Montesquieu, né, nessa obra principal dele, que é o Espírito das Leis, é onde ele explorou a ideia de que as leis têm que se adaptar ao povo e ao clima, né? Ele falava que não adianta copiar a lei de outro país, né? Você pode ver um país lá muito bom, muito ótimo, e aí você fala, vou copiar essa lei porque já que esse país está bom, eu vou colocar aqui também, né? Porque cada lugar tem suas particularidades, entendeu? É algo que para ele não existe lei que funcione em todo lugar. Você tem que entender a cultura, a história, o povo, o clima, tudo, né? Para ele, a lei deveria ser algo que se adaptasse às situações para ela responder aos problemas daquela situação. Imagina que você está no Brasil e tenta aplicar as regras da Alemanha, né? Seja numa balada,
seja numa escola, seja num boteco, seja em qualquer lugar. Você está pegando as regras, por assim dizer, de um supermercado da Alemanha e vai colocar no Brasil. Não vai dar certo, cara, porque cada lugar tem a sua cultura, as suas necessidades. O Montesquieu diria que as leis têm que ser adaptadas ao contexto, elas precisam enxergar e diagnosticar os problemas daquele lugar, daquele tempo, e não tentar buscar um cardápio em outro idioma para um cliente que lê português. Você não tem que pegar um cardápio em alemão. Ele não vai entender, não vai funcionar. Porque o Montesquieu odiava a ideia de um poder concentrado, né? Ele falava que quando o poder está nas mãos de uma pessoa só, a liberdade é sempre cerceada, sempre aniquilada, né? Sempre destruída, porque essa pessoa é dona de tudo, é arbítrio, né? E o Montesquieu ele teve uma grande influência, né, por conta dessa teoria, na democracia moderna, nos sistemas modernos. A separação de poderes ocidentais, né, principalmente no Ocidente, ainda hoje, é um dos pilares da democracia, né? E a gente deve muito isso a ele, né? Essa ideia de tripartição de poderes, freios e contrapesos, o equilíbrio entre judiciário, legislativo e executivo, tudo isso é montesquiano, né? Então, essa ideia do Montesquieu é, pode até não ser perfeita, né? Porque ele mesmo sabia, né? Ele reconhecia que o governo tem um papel importante para garantir a justiça e a infraestrutura, né? É algo que ele tinha noção que talvez essa separação pudesse colocar algumas certas limitações, algumas certas problemáticas de interesses, brigas entre os próprios poderes, né? Algo que talvez ele não viu tanto como nós vimos, né? Judiciário contra legislativo, executivo contra judiciário, executivo contra legislativo, uma série de problemáticas que isso está talvez inato, atrelado a essa forma de governo, né? Dessa forma de tripartição, de limitação, de freios e contrapesos, talvez sempre está em crise, né? Crise no sentido de crítica, de instável, de sempre estar conversando, tendo interesse, sempre tendo que se adaptar, é a forma da democracia moderna, né? É um governo que nunca pode parar, é um governo que sempre precisa estar se vigiando, se controlando, se readaptando. Afinal, o que o Montesquieu fez foi fazer a gente pensar sobre, será que o poder não pode ficar centralizado? A gente precisa da separação de poderes? E será que essa separação de poderes é suficiente? Será que a gente ainda precisa lutar mais por mais liberdade? Será que existe outra forma? Ou será que mais liberdade é pior? Será que a gente precisa buscar segurança? Será que se colocar nas mãos de uma pessoa resolve as questões, né? Ele nos lembra que poder concentrado é perigoso e que a liberdade precisa ser protegida. A liberdade é um bem muito caro para ser jogado e trocado por meras palavras. Que a gente precisa de instituições e estruturas que salvaguardem nossa liberdade. E para isso é necessário que os poderes que vão proteger não tenham tanto poder a ponto de tomar essa liberdade, né? A liberdade ela tem que ser protegida, mas que o guarda que a protege não se torne o ladrão que ele busca impedir. Montesquieu, no fim das contas, nos convida a olhar para um mundo com mais liberdade e menos controle, né? Para tentar garantir que todo mundo tenha voz e vez, né? Que o judiciário, o legislativo e o executivo tenham voz e vez, né? Mais liberdade, menos controle, não só sobre seguir regras, sobre tentar impor a vontade, mas impor a lei, impor a razão, impor a liberdade, a igualdade, a fraternidade. E é isso. O final dessa temporada é esse, né? A gente conversou sobre bastante pensadores de diversas épocas, de diversas ideias, diversas questões, porque no final essa é a vida, essa é a nossa história, né? Diversos problemas, diversas opiniões, diversos conceitos. É uma realidade múltipla no qual temos tantos problemas como tantas soluções, né? Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu essa temporada, assim como as outras, e estejam ansiosos para a próxima, que virá muito em breve. E lembre-se, a filosofia está em todo lugar, até no boteco e no seu podcast. Então, continue questionando, debatendo e, é claro, ouvindo o nosso podcast
tomando aquela cervejinha com aquele petisco. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe. Até a próxima temporada e até mais, pessoal.